Bem, vamos agora à segunda parte. Tem alguém com som Quem quiser fazer pergunta, é só levantar a mãozinha aqui no Reactions, que eu tento manter a ordem, me perdoe se eu errar, mas todos serão contemplados. Ok? Vamos começar, então. Josafá, vamos passar para a Juliana, que é a nossa... Para a Luciana, perdão, que é a nossa convidada? Você, quem sabe. Posteriormente, eu queria fazer um outro questionamento com a Cíntia, tá ok? Mas, okay, vai lá, Luciana. Primeiro, as damas mal amadas. Fiquei muito maravilhada e emocionada com a sua fala, principalmente porque é um testemunho. Eu não consigo compreender qualquer palavra que não seja engajada. E eu entendo a palavra engajada não no sentido do panfleto, mas, até porque se nós somos artistas, a gente se vale da forma. Há um modo de dizer que traz a cada um de nós aqui, poetas, escritores, contistas, romancistas, né? Uma digital, um distintivo, como Bresciani disse para você. Você já tem uma voz, né? É isso mesmo, né? Tentativa e erro. Chegou uma hora alguém lê sem sem o crédito, sem sua alcunha e reconhece. Cíntia Klinger. Eu havia me preparado para discutir um poema, mas quando você fez essa linda fala, que eu fiquei muito emocionada, porque eu sou muito, muito, muito anti-bolsonarista e antifascista, todas as células do meu ser, né? Olha, alguém viu um quadrinho ali atrás? Pois é. Me ocorreu, eu vou trazer um outro poema, é maravilhoso. Há tambores nos passos que disputam caminhos de pó. Esqueletos se deitam sobre os ombros dos que não vergam, como carga desconsentida no lombo das bestas de tropa. Chibatas ancestrais abrem rachaduras de pus na pele, branqueada por estupros. Assassinos e seus comparsos de cifras encobrem a morte no riacho da aldeia usurpada. Há sinais. O cheiro nauseabundo das carnes em fogo do homem que mora nas calçadas. Os hematomas do espancado que se sabe bailarina no mundo. Ela aprisiona a um masculino sem nuances. Caixão branco e decente que mina sonhos amputados por carnificinas. Uma guerra não enxerga mais gerações. Nos jardins, a semeadura é de carnes em desassossego. Adubo de sangue, fertilizando a colheita da justiça. Há tambores nos passos. Então, esse poema se chama Convocação. Ele tem um tom mesmo de manifesto e uma marcação rítmica, né, do passo e do tambor, que apesar das chibatas, né, a carga no lombo das bestas da tropa, né, é o caixão branco, né, mina os sonhos. Tem uma série de provocações aqui, né, que parecem dialogar com tudo que você trouxe, né, e que eu particularmente concordo, né, que aqui viemos muito mais do que um exibicionismo vocabular formal, né, um manejo com a linguagem. A gente tem a ver com a nossa idade, tem a ver com as nossas leituras, com a nossa carga, mas a poesia que se pretende, sim, um manifesto. Eu gosto muito desse poema Convocação. Porque minha outra pergunta é outra coisa, e daqui a pouco vocês vão me calar a boca, que eu falo demais. Não sei se eu vou ter possibilidade para uma outra pergunta, então eu vou fazer um combo, prometo. Quem mandou me chamar? Natureza morta. Tenho cantos prediletos para me esconder das loucas que me moram, para me deslembrar dos eus demônios, máscaras de cabo que comem minhas carnes,
igualzinhos japoneses usados, meus medos inquilinos foram subornados por girassóis de plástico, amarelos como o riso, o roupão, o peito da coruja da sorte, que namora o pássaro preto, o soalho, a camisa rachada, a garrafa de licor, a alcoólatra que se bebeu até a penúltima gota, as fotos antigas em que tudo é história que se conta, torcendo a gosto. Não há rotas para fora, só as de colisão. As coisas de dentro fizeram acordo com uma rotina apática. Nela, sem tampa, filtro de barro, louça na pia, roupa no varal, carro de passar, a vida limpa na estante. Um embornal de ácida emergência. Hilda, Minsky, Bukowski, Rambo. Para aplacar condescendências na cômoda. Um telefone desbotado para emprestar a solidão nos dias em que ela não me suporta. Então, eu vou tentar fazer uma pergunta enfeixando esses seus dois belos poemas. Né? O primeiro, que eu estou chamando de poema manifesto, intitulado Convocação, a tambores nos passos, e este outro, em que a natureza morta é invertida, porque mortos somos nós. Né? É completamente distinto da compreensão do que vem a ser aquela composição dos impressionistas, né? Do que perece, que tinha a ver com vanitas, com a vaidade, nada a ver, a natureza morta, somos nós nessa vida condenada pelo social, né? E quando você aqui trouxe essas referências, eu também fiquei bem feliz, porque primeiro eu li os 10 poemas, né? Dos quais não estavam esses 3 que eu li. Eu notei, né, que o seu imaginário literário é bem hilstiano, né? Que você traz a solidão, o desamparo, né? Você arrasta qualquer possibilidade talvez de sublime ao resto do corpo, ao que está no que se chama de abjeto, de perecível, da natureza morta. No que se degrada. A condição humana ela é necessariamente degradada. Então, eu achei bem interessante, porque eu vejo a sua poética, né? Eu conheço, infelizmente, muito pouco, prometo comprar seus livros, né? Eu fiquei bem feliz do que eu conheci. Você, como os grandes escritores modernos, né, trazem a medida do desamparo. Isso. A solidão, o desamparo. Não existe pouso nem repouso. Eu li os seus poemas e saí navalhada. Exatamente isso. A gente não recosta, não tem um refresco. Então, eu pergunto para você, nesse seu mundo, é um mundo, confessadamente, como você agora disse, né? Atravessado pelas injustiças, pelos absurdos, pelas idiosincrasias, né? Pelos desmandos históricos, não há espaço algum para a transcendência, para o refúgio e para o sublime? Bom, interrogação. Menina, eu até sou condescendente comigo mesma na alcova. Mas eu não consigo. Às vezes, eu não tenho insônia, mas sou uma pessoa que durmo tarde. Às vezes eu boto um filme que eu quero muito ver e quando eu vejo eu já perdi 15 minutos do filme que a minha cabeça estava para o outro lado. Eu não... Como é que eu vou te falar? Eu tenho um limite que eu coloquei para mim mesma, que é o limite da sanidade e insanidade. Eu não me permito ir para a insanidade porque corro o risco de chegar lá e não voltar. Uhum. Mas até esse limite autoimposto, eu choro no travesseiro, eu me emociono no travesseiro, eu me consolo. Eu sou o meu próprio consolo. Mas quando eu vou para o papel, volta aquela velha frase: aqui não se trata de mim. Não se trata de eu verter para o mundo se eu estou triste, alegre. Eu, Cíntia, eu não sou
o meu personagem. Aqui se trata de quem sofre o tempo todo, que não tem gargalhada. Ou de quem está abandonado o tempo todo. Ah, eu sou sozinha. Sou, mas tenho amigos. Ah, eu sou triste. Mentira. Eu tenho um amigo que ele fala, quem é você? Você é bipolar. Eu digo, não sou. Ele diz, mulher, tu vive rindo. Aí a gente vai te ler e não consegue dormir depois. Eu digo, exatamente. Onde eu coloco todo o meu, até o meu próprio universo, o que está errado, vai para o papel. Para eu conseguir, porque senão eu ficaria louca, Luciana. Mas volto a dizer, não se iluda quem me vê rindo e brincando o tempo todo, achando que eu sou fácil. Eu não sou. Às vezes você não sabe que horas, não você, pessoas como você jamais, mas algumas pessoas, às vezes, querendo agradar mesmo, e aí tocam num ponto nevrálgico que não dá certo. E aí eu viro assim, sabe, o monstro. Eu viro o monstro. Eu descanso desse monstro no papel. E eu coloco os monstros alheios no papel. Uhum. Mas eu tenho os meus monstros na hora que eu deito, às vezes, não toda vez. Como ele disse, eu já consegui estabelecer alguns limites. Mas aí eu choro. Eu não tenho nenhum problema em chorar, nem contar que choro. E eu choro, às vezes as pessoas pensam, meu Deus, eu acho que a última vez que eu chorei por causa de um relacionamento, claro, já chorei, nem lembro quando foi. Eu choro pelo mundo, eu choro porque a minha empregada está preocupada porque o filho dela não passou na primeira prova e aí ela diz, não vai passar, dona Cíntia. Eu digo, vai, nós vamos dar um jeito nisso. E é uma pessoa que eu tenho problema de locomoção, né, porque eu tenho artrite e eu preciso dela. Mas estou longe dela na pandemia. E ela me liga e fala assim, outro dia falou para mim, no meio do telefonema, a senhora sabe, né? A senhora não tem idade para ser minha mãe. Porque a nossa diferença é de uns 15 anos, né? Mas eu respeito a senhora e amo a senhora como se a senhora fosse minha mãe. Acabou meu dia. E aí as pessoas não entendem porque eu fico para baixo. Mas foi tão bonito o que ela disse. Eu digo, mas eu sei a responsabilidade desse afeto. Uhum. E eu fico aí preocupada pela vida dela. Então eu levo isso para o papel. Tá. Mas o meu lirismo é esse. O meu lirismo é nas minhas relações reais. Eu tenho um afeto por ela doido. Eu tenho afeto pelos filhos dela. O companheiro que eu nunca vi pessoalmente, mas que é corretíssimo, é excelente pai, sabe? Eu tenho afeto por todo mundo que me cerca, sem ser de uma forma desnecessariamente interesseira. As pessoas têm interesses, eu sei. Mas, assim, eu sou essa pessoa que aí eu deixo brotar o meu emocional. Eu sou muito grata, Luciana. Então, olha só, às vezes as pessoas não entendem. O fulano é um filho da puta, todo mundo fala. Aí esse filho da puta, assim, de jeito, de metido, sabe? Aí esse cara, às vezes, metido, arrogante, vem um dia e me faz uma gentileza. Acabou. Não deixa mais ninguém falar que ele é antipático. Eu digo, eu sei que ele é, mas não fala pra mim. Porque eu sou grata. Então é isso, é o meu pessoal, minha vida pessoal. Eu levo toda essa carga emocional, eu sou muito boba, eu não acredito muito nas pessoas, mas eu entendo, eu dou colo. Eu sou aquela que dou colo. Eu sou aquela que a amiga me passa uma mensagem no WhatsApp, tá aí, 2h30 da manhã, e eu tô pingando sono assim, e eu digo, tô, porque eu sei que ela não ligaria se não tivesse precisado. Então, e não acho ruim. Não estou contando isso para dizer que é bonito, não. Eu estou querendo dizer que é de onde eu me retroalimento. É exatamente emocional. Sabe? Agora, escrever é como disse Vivian de Moraes, minha grande amiga. Quando eu preciso passar uma noite em claro para terminar um trabalho meu do doutorado, alguma coisa, eu leio você primeiro. Eu digo, oi? Ela fala, claro, que aí não durmo mesmo. Então, assim... Boa. Você entendeu? Eu sei que eu provoco isso. Mas a minha intenção, você disse uma coisa certa. É panfletário? Não sei, mas quem é engajado é. É minha intenção incomodar, Luciano.
Não eu sinto incomodar alguém. Pelo contrário, né? Eu digo assim, minha escrita, eu quero meus poemas, eu quero que eles me incomodem. Que eles falem do índio, do cacique que foi assassinado no Rio, lá, e já ficou por isso mesmo, que a turma do Bolsonaro disse que ele acordou afogado lá no riacho perto da aldeia, né? Do Pataxó aqui, o Galdino. A menina, as crianças com bala nas costas, tiro na cabeça, dentro de casa, brincando, ou chegando. Então, eu realmente, quando as pessoas falam, o mundo é tão lindo, eu digo, isso, está cheio disso. Eu sou aquela pessoa meio desagradável, sabe? As pessoas que gostam de mim, elas gostam, não sei nem por quê. Porque, acho que é porque entendem. Mas eu não sou aquela pessoa socialmente muito calada. Eu seguro, eu sou muito educada. Se eu estiver no social, até alguém falar a primeira merda, aí eu completo com a segunda. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu consigo fazer essa... não é catártico, mas é quase isso. Não para em mim a coisa ruim. Às vezes eu estou triste, chateada, meio deprê, eu digo, ai, que coisa boa, que eu sei que daqui a 24 horas passou. E passa. Passa, deixa ficar. Ariana é assim, fogo. Vai pra frente. Um poema, sim. Obrigada. Um poema. Vamos ouvir um poema na sua voz, Cíntia? Vamos. Então, esse eu tinha separado aqui. E esse daqui é um poema bem... Vou ler ele, eu vou ler o nosso... Não, eu vou ler ele mesmo. Ele se chama Descompressão. Ninguém pegou ele não, né? É recente esse. Não há nuances. A parede cinza ultrapassa a silhueta da mulher em paisagem monocromática. São, ambas, mulher e parede, mescla de asfixia e morte. O para onde ir é retórica de inércia. No umbral desbotado, o retrato apático da fêmea sem pulsões só sofre a moldura de uma grade inútil. Asfixia e morte. Seria apenas isso. Não fosse a delicadeza de uma cortina branca que avisa de um pudor, que avisa de uma sístole, que avisa de uma vida ainda em teimosia de ser. Não fossem as flores que vingam nos vasos de cerâmica. Esse é um poema que eu fiz com imagem. E a imagem é uma senhora numa casa completamente em ruínas, sentada olhando para o nada, com o olhar perdido, com uma grade na janela. Aí, mas tem uma cortina de voal branca. Você vê que já está até encardida. E do lado de fora, um bando de vasos de violetas é que ela cuida. Aquela pobreza, aqueles vasos magníficos que ela mantém. E eu disse, não é possível. São as coisas que me assombram. Essas pessoas que estão no meio das ruínas, que trazem mais beleza para a gente, às vezes, do que a gente leva para eles. Bonito, obrigado, sim. Foi um dia que eu me descomprimi. Aí eu botei uma descompressão. Aí, gente, vamos colocar a mãozinha para fazer pergunta, para conversar com a Cíntia. Enquanto isso, Josafá. Desadestradas. Aham. As fêmeas seculares, que sugamos o leite das tetas da obediência, aprendemos a cuspir o alimento ópio. As fêmeas seculares, que recebemos a vergonha das vaginas da negação, aprendemos a desoprimir o gozo. As fêmeas blasfemas, que optamos pela resistência das pegadas sem freio, aprendemos a amplitude do não. Cíntia. Cíntia, eu encontro em sua poética, Cíntia, devido até à sinceridade que passa a todos quanto o leem, que há muita coisa que, além da nota espiritual que você colocou, sobrepõe também, obviamente, ao próprio espiritual. Mas a gente se depara até com esse seu depoimento,
que há um gosto de transportar o real como o real é. E, diante disso, eu queria te falar que não é à toa que você é referência de criação, de divulgação de novos poetas, contistas, cronistas, romancistas, enfim. E eu entendi somente agora o porquê que você faz isso. Você é uma exímia divulgadora de tudo isso, esses novos poetas, né? Depois, assim, lendo o livro Cantigas de Niná Dragão, do Rogério, né? Foi você que fez a apresentação, e eu vejo assim o quanto que você é afeto. Eu acho que é exatamente isso, além desse realismo. E, diante disso, eu queria só te indagar uma coisa, até aproveitando a deixa do que você falou nesse último momento. Só é real o que é imaginário? Ou o real é o real, o imaginário é o imaginário na sua criação? Ah, não, é tudo misturado. Imagina, aqui, eu lá sou mulher de caixinha, real é real, imaginário, imagina. Real é imaginário, imaginário é real. Eu faço até uma picardia nos meus romances. Eu coloco em algum dos personagens, bom, mas não importa, um hábito meu. Por exemplo, eu não tomo vinho, eu só tomo cerveja. Então, a Beatriz, em Todos os Abismos, ela fala logo no início que ela só toma cerveja, que ela acha vinho uma coisa muito perder tempo, que ela tem lá para as visitas, mas que ela gosta de cerveja. Então, isso, eu não sei quem foi, acho um amigo meu que leu, disse, ai, mas naquela hora que eu li aquilo, eu tive uma crise de riso. Eu falei, pois é, eu coloco sempre uma coisa minha. O último romance agora, o Tudo que Morde, a cidade é real, a cidade da minha mãe mesmo, Baipendi, no sul de Minas. As tias que eu coloco lá, não, eu botei com outros nomes, mas elas são 5, mas havia homens também, mas os tios eu deixei para lá, tá? Eu falo que a personagem tem 5 tias, e eu tinha 5 tias. E o que eu coloco ali, que cada uma delas me deu na vida, é verdade. Uma era a política panfletária getulista, a outra era a bondade em forma de gente, a outra era a desligada engraçada, sabe? Então, cada uma delas me deu. Mas aí para. Eu não levo a vida delas para lá e nem faço. É só para dar um gostinho para mim mesma na hora de escrever, entendeu? Mas não passa disso, né? E eu queria fazer... me deu uma certa nostalgia, eu queria ambientar, como ambientei, o último romance na terra da minha mãe, que é no sul de Minas, uma cidade chamada Baipendi, do lado de Caxambu, grudadinho, 7 minutos de carro. E fiz, porque, além de tudo, é uma cidade que eu conheço, então, quando eu posso falar que é de paralelepípedo a rua, que eu gosto da palavra, como eu falo falando, que eu gosto tanto do paralelepípedo em forma quanto em pronúncia. Eu adoro falar paralelepípedo, acho uma palavra deliciosa. E aí, eu lembro, eu queria os sinos. Eu amo sinos, gente. Eu tenho uma tara, uma coisa que eu tenho que explicar ainda um dia. Por sino. Tocou sino, eu paro em qualquer lugar, como já parei em Goiás Velho, no meio da rua, quando tocou o carrilhão lá. Eu paro, bate o carro, o povo vem, amontoa. Eu adoro sino. Então, eu conhecia os sinos. Eu sabia o nome deles. Eu sabia de que eles eram feitos, que eles foram doados, em que ano. Eu falei, quer saber? Eu vou ambientar num lugar que eu conheço. Mas a história nada a ver mesmo. E a personagem principal também não, né? Mas, então eu acho que eu faço essa bagunça da realidade com a ficção, o imaginário. Aí eu gosto. E se de repente estiver me enchendo muito, eu olhar para o personagem e disser, você tá chato? Foi o que aconteceu nesse último romance. A mãe da menina ia ser boazinha. Não quero não, mulher chata. Eu mudei no meio do caminho, tive que reescrever um pouquinho para trás e peguei já com outro rumo para o final que foi. E eu faço uma bagunça, gente. Já, por exemplo, o personagem de um ambiente que se chama Baixa Base é uma realidade. Baixa Base existe ainda no Afeganistão, apesar de proibido. São meninos para brincar, que no Afeganistão eles pegam as crianças entre 4 e 8 anos de idade em casa, meninos, e levam para se tornar meninos para brincar. Pintam esses meninos de mulher,
vestem de mulher e ensinam esses meninos a dançar. E fazem as maiores atrocidades sexuais até esses meninos terem entre 18 e 21 anos. E aí eles são liberados. O que acontece? Liberou no Brasil, é outra coisa. Quando esses meninos são liberados, eles não podem voltar para casa porque a família que os vendeu ou que os cedeu por medo não quer eles de volta, porque a família tem vergonha. Eles não podem se matar, porque Alá não admite que, se eles se matarem, eles não vão para o paraíso. Eles não podem nada. Eles não podem se prostituir, porque lá é passível a pena de morte. Então, eles se tornam, fora a falta de identidade total que eles têm desde crianças, eles aí são afastados daqueles objetos, aqueles homens patrões, né, que eles conheceram a vida inteira, não podem voltar para esses lugares também. Eles não têm lugar nenhum. Eles vão para um limbo. E aí um dos meus personagens é um desses meninos que eu faço ser resgatado por um médico da Cruz Vermelha, não, aquela outra, Acnu. E aí ele vem para o Brasil e aí ele tem uma história que é uma das histórias paralelas do meu romance. É o mesmo caso, nunca conheci nenhum pessoalmente, mas aí fiz. Eu sempre faço pesquisa, alguém falou agora há pouco, eu sou a rainha da pesquisa. Tanto que quando eu faço tanta pesquisa, gente, que quando eu termino, que demora, o romance mesmo, o bobear, eu escrevo em 20 dias, um mês. Ai, não. É porque eu já botei tudo que eu queria nos buraquinhos, por causa da pesquisa que eu fiz, que depois é só mesmo arrumar, sabe? Mas eu pesquiso para saber se não estou falando bobagem, se não estou ofendendo a profissão de alguém, se não estou superfaturando ou subfaturando o que um determinado, né? Um assistente social, precisava saber o que ela fazia. Fui atrás, conversei com a associação deles, perguntei se é possível, não, isso é, não, é. E aí, no final, tive o prazer de um dos meus maiores fãzinhos, o Alexandre Fonseca, que é uma gracinha, é um assistente social da Papuda, aqui em Brasília, né? E aqui do nosso sistema presidiário, e ele disse, é isso mesmo que a gente faz. Você falou certinho. O seu assistente social é exatamente o que a gente faz. Os que trabalham com casa-abrigo. É isso. Então, essa bagunça. Se eu achar que tenho que dar uma pincelada de realidade, levar para o livro, eu levo essa pincelada tranquilamente. Mas se eu achar também que... Mas tudo criado em cima de um personagem que eu crio. Ele tem outras facetas, né? Como, de repente, no meio do livro eu digo peixes. Tinha que ser de peixes. Porque aí eu boto a característica do signo naquele personagem para justificar uma meiguice, um carinho, digo, tinha que ser de peixe, ser carinhoso, não sei o quê. E aí eu dou umas quebras. Mas, digamos assim, eu trabalho em 35% do livro com realidades que eu já vi, presenciei, distorço um pouco, claro. Mas os outros 65% eu trabalho na imaginação mesmo. Mas aí eu baseado no outro. Obrigado. Difícil saber. Obrigado. Eu estou com a Luciana, se deixar eu vou falando, tá? Desabestradas. As fêmeas seculares que sugam o leite das tetas da obediência, aprendemos a cuspir o alimento ópio. As fêmeas seculares que recebemos a vergonha das vaginas da negação, aprendemos a desoprimir o gozo. As fêmeas blasfêmias que optamos pela resistência das pegadas sem freios, aprendemos a amplitude do não. Fernando Freire. Alia, de 2 anos, brasileira, foi perdida para a correnteza do Rio Grande. A mãe haitiana de Alia foi presa tentando entrar nas terras do tio Sam sem Alia, que é agora um porquinho na correnteza. As vozes das arpias ecoam acusações espúrias. Quem mandou levar para tão longe a carne da tua carne? Quem mandou tirar a tua cria da cama quente, da comida quente, do quente solo brasileiro?
Durante a busca ao longo do Rio Grande, essa água apequenada, que já havia engolido pai e filha há pouco mais de uma semana, não há tempo para dizer às arpias que não havia cama quente, que não havia comida quente, que o solo deste Brasil já não oferece braços quentes e abertos aos refugiados, nem aos bebês brasileiros que nascem dos ventres haitianos, nem aos bebês brasileiros que nascem dos ventres da miséria brasileira. Não há tempo para dizer que a travessia não foi escolha, foi a falta dela. Cíntia é poeta, contista, romancista. Desses 3 processos criativos, qual deles te aproxima mais? Qual deles aguça mais, te melhora mais como ser humano? Ai, ai, ai. Olha, os contos, sempre os contos. Eu sou... Gente, meu berço são os contos. Sem os contos, eu não teria chegado ao romance. E sem a temática dos contos, eu não teria chegado aos poemas. Então, eu acho que os contos é o meu lugar de conforto, onde eu... Sabe... Alguém quer escrever um conto, eu sou assim, igual criança, entendeu? Eu realmente, os contos é onde eu me vejo mais à vontade. E talvez porque eu consiga falar de mais coisas erradas, de um romance eu vou ter que falar uma temática até o fim. E no conto não, eu escrevo 20 contos, posso escrever 20 temas. E aí, eu não sei, eu acho que é por isso. Mas sim, mas não, é porque a forma do conto, você conseguir contar uma história num tempo que não se alongue demais, nem seja... Os meus contos são, na maioria, curtos, não são mini nem grande, mas são... As minhas narrativas, elas são mais para curtas, né? Mas eu acho... Os contos, pronto, é isso. Também tem que... os contos. Beleza. Jussara Rezende. Cíntia, eu já estava com a pergunta... Oi, eu já estava com a pergunta na cabeça e agora complementando com a sua resposta aí a questão do conto. Você falou inicialmente que você ainda tem uma preocupação com a escrita do poema, né? Até você citou que você casa os versos para ver se dali viraria um conto, porque se virar você já elimina e você sabe que não é por ali. E você agora falou que onde você se sente confortável é no conto. Como que é essa sua escrita, você tão eclética em temas e em tipos de escrita, como que é essa sua escrita da poesia, do poema? Esquecendo a sua prosa poética, que você traz ela nos contos também, como que você faz poesia, poema, no caso? Você senta, vou escrever um poema, ou você está escrevendo um conto, de repente você enxergou dali, você troca o curso daquela escrita? Como que é esse? Porque você até falou poema, de um caos, né? Para mim, poema é construção igual conto. Quer dizer, igual não, mas é uma construção também. Né? Já me aconteceu de sentar e escrever praticamente de uma enfiada só, como o Eugenia, foi praticamente numa sentada. O Eutanásia também, são até meus prediletos, talvez por isso. Mas não... São mais espontâneos, você diria? Exato. Mas há poemas em que eu volto, porque para testar a sonoridade de uma palavra que não está batendo, ela é muito ácida ou ela é muito seca, eu troco. Aí, ao trocar aquela, desequilibra uma outra parte, eu faço mais ou menos um ritmo mental. Isso eu tenho. Mas a métrica também, ela vem para mim assim. Aí eu digo, eu tirei daqui isso, então esse lado aqui também desequilibrou. Aí eu vou mexer naquele outro lado. Se eu começar a mexer demais, das duas uma, ou eu paro e deixo para bem depois esse poema, ou eu desisto dele. Eu digo, mexi demais, então é porque eu estou fazendo Frankenstein.
Então é melhor não. Mas há casos espontâneos, né? Igual você citou agora, os dois, a eutanásia e a eugenia. Mas eles surgem de onde? Eles surgem do conto? Temas que me incomodam. Esse, por exemplo, eugenia. O universo que você circula, né? Inclusive a gente nos estava naquele fervilhar, foi mais ou menos naquele tempo, época que nós estamos, mas a gente estava naquele fervilhar de essa mania de tudo chamar que quem é contra o que Bolsonaro diz é vermelho, é comunista. A palavra comunista nunca foi tão banalizada, sabe? Porque no Brasil nós vivíamos o comunismo. Oi? Quem nem sabe o que é, né? Quem é que deixou de viajar, de comprar dólar, de comprar não sei quantas roupas num shopping? Quer dizer, então eu não entendo de onde vem essa pobreza histórica, entendeu? Então, o que eu vejo? Uma hora que eu sou pega assim, na raiva, foi o que aconteceu ali. E aí foi aquela sequência para desacreditar, dizer que os petistas... Eu não sou petista, eu sou esquerda, tá, gente? É diferente. Eu até me alinho bem com o PSOL. Mas eu digo assim, dizer que uma pessoa dá mamadeira com um bico de pênis para um bebê, que isso? O que me abisma não é alguém acreditar, porque quem acredita nisso é muito ignorante. Já é outro patamar. Aí você traz essa temática. Aí eu você traz essa temática para quebrar, sabe? Essa pessoa que teve a audácia, o atrevimento de julgar uma falácia dessa, de fazer uma fake news dessas, sabendo que tem gente que vai acreditar. Os índios, o tempo todo, massacre. Agora o que a gente está vendo, vão ser dizimados. Eu estou apavorada. Eu sou muito otimista, mas dessa vez está difícil. Então, quando eu vejo, e foi na época que veio tudo junto, foi quando ele estava muito empolgado, ainda um pouco antes da pandemia, e ele estava soltando todas as medidas para a terra indígena ser invadida, a mineração, e foi tudo junto na minha cabeça, começou a me dar eu digo que o topo da cabeça fica quente. Começou a me dar um nervoso, sabe? Eu falei, quer saber? Pá. E eu me lembrei de uma amiga, conversando comigo, me disse que ela que me apresentou essa história do cavalo de fogo no horóscopo chinês, que não basta ser cavalo, quando nasce sobre o cavalo, mas com o elemento fogo, essa história é real, tá? Não agora, mas coisa de séculos, as mães chinesas matavam os seus bebês que iam nascer naqueles anos, porque todos os nascidos naqueles anos eram os terrores, tanto para um lado de assassino, quanto... E havia essa crendice. Então, eu quis fazer a comparação. E do mesmo jeito que a gente ri, mas ele já nasceu poema, né? Assim, você já sentou com poema na cabeça. Eu estava com raiva também de falarem mal dos chineses, não tenho as maiores simpatias, mas também essa coisa de dizer que chinês é ignorante, que tem crendice. E a gente acreditar em uma madeira com bico de pênis? Dizer que nós somos do bem, que nós temos que parar com essa coisa de falar coisas na cabeça das crianças, e aí pega uma criança e ensina a fazer bang, 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 e bota uma arma, como eu tenho amigos, quer dizer, ex-amigos, que fizeram isso com o filho aqui, no Lago Sul, ensinar a atirar um menino de 9 anos de idade. Isso é o quê? É barbárie. Eles estão fazendo igual o Talibã, bota a arma na mão de garotos de 9 anos. Aí, quando me vem essas raivas, essas fúrias, é o que eu falei para a Luciana agora há pouco. Ou eu vou para a rua e dou uma de louco, vou ser presa, ou então eu boto no papel. Ou você escreve, eu vi você falando. Prefiro. Aí depois eu dou uma... Mas então, é esse momento que eu queria saber. Aí você precisa transpor isso para o papel. Você, quando você senta, vou escrever um poema? Eu sento, vou continuar meu romance? Ou eu sento, eu vou escrever um conto? Não. Ou você escreve e depois vê o que vai dar? Não, a bola da vez eu nunca sei. Eu estou a pandemia inteira, eu fiz uma sinopse do meu próximo romance, de ter nome, de ter ambientação, de ter lugar, de ter pesquisa. Não consigo escrever uma linha dele. Nada. Em compensação, tenho escrito muito poema. Nunca pensei que eu diria isso. Que bom. Para quem disse na publicação do primeiro livro que não ia mais publicar. Pois é. E nem isso. Sabe o que é?
Outro dia, eu também ouvi isso do Alberto Bresciani. Eu sou perfeccionista, eu não sabia que eu era não, mas eu sou. Eu achava que eu nem era, porque eu sou muito assim, né? Quando você fala assim, conto, eu me garanto. Eu não tenho esse negócio de falsa modéstia nem mitideza. Se alguém falar assim, vamos escrever conto, eu digo, eu quero entrar nisso, porque eu sou boa de conto. A romance, eu sou boa de romance. Estou afiada. 2, poema, eu digo, oi, tudo bem? Como vai? Vou ali, tá? Eu não me sinto à vontade como me sinto. Eu não digo, eu sou poeta. Outro dia, eu não falo isso. Eu digo, eu escrevo poemas. Mas não é de frescura, não. Mas você é escritora? Não tenho segurança para dizer que sou poeta. Quando eu olho para o leque, as coisas que as pessoas escrevem, eu estava vendo coisas do Jorge Amâncio sobre negritude, eu leio o meu amigo Elcio, inclusive, né? Eu escrevi do livro dele de contos, a apresentação na orelha. Agora, do Rosa eu acho que a gente só pode estabelecer como o galo do galinheiro, ou a galinha do galinheiro, quando a gente tem convicção. Eu posso até estar escrevendo bons poemas, mas interiormente eu não tenho essa segurança de dizer sou uma poeta. Eu não tenho. Eu sou uma contista e sou uma romancista. Entendeu? Então, o dia pode ser que aconteça. Do jeito de agora, eu de repente, eu dizer, agora eu me achei, como disse o Alberto, achei minha voz, então agora eu vou ser poeta. Porque, inclusive, há 10 anos você não diria nem que era uma contista, né? Não. Há 10 anos. Então... Não, escrevia muito para projeto de comunicação no trabalho. Imagina, não. Que bom. Obrigada. Obrigada a você. Elcio de Toledo. Deixa eu botar ele aqui. Oi, Elcio. Oi, Cíntia. Olá. Meu queridão. E aí, minha amiga? Primeiro, assim, só acrescentar mais alguma coisa na sua biografia, né? Agora, finalista do Prêmio Guarulhos, né? Com o Sêmen do Rinoceronte Branco. Acabei de ver hoje, né? Saiu. Fiquei sabendo hoje que ele achei legal. E aí legal. é legal que você está falando isso, né? É a área mesmo que você domina, né? Porque é um livro de contos. Contos. Né? Eu ainda não. E olha que eu botei um romance também, mas o que foi selecionado foi de contos. De contos, então. Isso é muito legal, fico muito feliz. E aí até vou pegar um gancho para fazer uma provocação, até sair dessa questão mais de processo criativo, que já foi muito bem, né, esgotada aqui. Quer dizer, esgotada não, mas foi muito bem discutida. Mas pegando esse gancho do prêmio, eu queria que você falasse para a gente como é que você se vê como, né, essa Cíntia militante, essa Cíntia, né, atuante ali, como é que vê essa militância dentro do meio da escrita? Que a gente tem uma Flip que estava para homenagear Elizabeth Bishop nesse contexto, que a gente tem o cara do Jabuti que saiu depois de muito custo, né? Um negacionista, exatamente, falou da pandemia que não era nada. Todas as formas, a gente tem isso, vamos dizer assim, entre, né, aqueles, né, os formadores, se não são os cânones, são formadores de cânones, né? Que tem ali. E você com essa escrita forte, né? E é interessante que eu vejo, né? Eu já li muito, eu posso dizer que eu li muito, eu não li esse último agora, mas assim, essa militância a gente tem que sempre colocar isso, essa militância ela está principalmente, acho que ela só vai a cabo pela militância estética. Tem coisa boa, você briga muito por isso, eu te conheço, esse perfeccionismo aí, ele é presente, ou seja, não adianta também querer falar de qualquer tema, de botar a mão nesse tema, naquele vespeiro, se você não escrever direito. Então, você alinha tudo isso, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação, ou seja, como é que é esse mundo da escrita hoje, né? Nós, o mundo da literatura, e principalmente até trazendo como o assunto aqui é poesia, né? Ou o mundo da poesia, dentro desse contexto que a gente vê hoje, né, de rede social e principalmente desses contextos maiores que a gente precisa disso. Eu coloco que a gente precisa mesmo de um prêmio. Isso sempre gera muita polêmica, muita discussão. Eu não quero ganhar prêmio, eu não estou nem aí. Mas se você não tiver uma indicação hoje nesse mundo que a gente tem, né, tão perverso, tão pouco explorado que é o mundo da literatura, se a gente não tiver uma indicação para prêmio, se a gente não for chamado para uma feira literária, é verdade, peso, como é que a gente chega?
E aí a gente vê isso infestado dessas pessoas, né? E no meio, nós querendo fazer uma literatura boa esteticamente e boa de descontexto social. Como é que você... O que você fala Eu disso? concordo plenamente com você. Eu quero ganhar prêmio. É. Mas aí que tá, eu não quero ganhar prêmio para dizer, ela ganhou dinheiro. Não, eu quero ganhar prêmio para as pessoas me lerem. Porque, infelizmente, nesse país que ninguém lê, quando você ganha um prêmio, todo mundo corre lá na editora e compra. O Eduardo mesmo me conta, mesmo com pouco aumento. Uma escritora dele que vendia 100 livros, a hora que ela ganhou um prêmio, esgotaram 500, assim, um chuá, e ele teve que pedir a segunda leva de 500 rápido. Então, eu quero sim, eu quero que me leiam. Eu não tenho o menor prurido em relação a não, prêmio não mede nada, mede a temperatura do mercado no sentido de te colocar visível. Você leva um exposed aí, como eles falam, né? Eu quero. Acho que isso é triste, acho que a gente não deveria precisar de um prêmio para ser visto e enxergado. Aí que está. E é isso que eu acho que está errado. Agora, nós vivemos numa área de guetos. A literatura são guetos. Os poetas são um gueto que não quer, às vezes, querem conversar com os romancistas, dizem que não leem coisa longa, já vi poeta dizer, não leio coisa longa. Credo. Sabe? E por aí vai. Agora, eu acho que tudo isso tem que achar um denominador comum, correndo. Nós já passamos da hora das tribos se desfazerem e conversarem. Porque quem está se dando bem são curadores como esse, que estavam lá no Jabuti, que achou que ele era tão importante que ele podia falar titica que fosse e que todo mundo ia engolir. Ou então indicar uma Elizabeth Bishop, que eu acho uma poeta maravilhosa. Exato. Entendeu? Agora, o contexto, mas uma história de vida que, peraí, eu vou homenagear no meu país uma pessoa que achava ótimo de ter acontecido um golpe militar. Num governo ela podia não ter achado agora, nada. né? Em pleno contexto, assim, é uma... Em pleno contexto de Bolsonaro no poder, quer dizer, me pareceu no mínimo oportunista. No centenário do João Cabral, né? Interrompendo aí. Isso, Oi? né? Ninguém no centenário de João Cabral, menos que João Cabral de Melo Neto. Ainda no centenário de João Cabral. Quer dizer, é um achincalhe. Acho que vira até um achincalhe. Eu não gosto dessas coisas, não. Eu acho que aí, você disse bem, eu não tinha percebido ainda o tanto que eu era militante, como diz você, até que aconteceu agora, não vou citar nome, então não tem problema, uma poeta que eu considero razoável. Não é... Mas não é também ruim. Me pediu se eu faria a orelha do próximo livro dela, que fulano de tal vai fazer o prefácio. Eu falei, claro, me dê. Não faço mais para ninguém, não tenho pegado mais para fazer. Mas é uma pessoa que sempre me tratou muito bem. E aí eu li o livro dela de poemas. Quando estou quase passando do meio, vejo no livro expressões que eu, Cíntia, com o que eu penso, está errado. Em que ela se refere, na porta do shopping, as negrinhas, esse é um dos poemas. No outro e a negra de bunda fodona, que é mais fodona que a bunda da branca, era mais ou menos isso. Aí eu parei. Eu não concordo com isso. Eu estou vendo as meninas aí do movimento negro pedindo, implorando para pararem de chamar atenção para essa sexualidade forçada das pretas, como elas falam, porque aí os homens acabam indo para aquele estereótipo de que se ela for preta, ela é mais gostosa, ela foi feita para cama, ela é mucama, ela é escrava, né? As escravas eram muito gostosas, o senhor fazia com elas o que queria. E aí me veio aquilo na cabeça. Quando eu reli, eu falei, gente, preciso de uma segunda opinião. Peguei suas páginas e levei para um amigo meu, homem, que eu falei, vamos ver se ele vai dizer que eu estou, né, superfaturando. Ele falou, se tu assinar isso daí, não falo mais contigo. Vai fazer a orelha? Vai? Falei, não, estou querendo abrir mão. Se tu assinar... Aí fui para a Wanda Monteiro com o Carlos Orfeu. Né?
Aí a Wanda leu e disse, olha, eu mostrei aqui para Carlos, porque eu já me indignei, mas sou a branca. Aí mostrei aqui para Carlos. Carlos disse o seguinte, que só de ler ele já entalou a garganta de raiva. Quer dizer que a negra, a preta, é para... Ele falou, com todas as letras. Ou então para chamar de negrinha, o negrinho do pastoreio, né? Aí eu falei, então não estou errada, não. Aí um outro amigo meu, finalmente, que é advogado, disse assim, ainda tem mais. Se eu enxergar quem é que tu não quer me contar quem é, eu ainda entro contra esse livro dela, tiro da rua e te processo junto com ela, porque o teu nome está lá. Vai jogar teu nome no lixo, tu já tem assim, já virou o quê? Chico Buarque? Eu falei, não. Eu disse, não, mesmo que não fosse. Eu não vou botar meu nome em orelha de livro com racismo, não. Eu discordo. Eu não posso. Mas aí eu vi o tanto que eu realmente milito, sem querer, eu percebi. Eu já estou naquele ponto que, lendo, eu já sei se algo vai contra o que eu penso. E eu já estou abrindo mão, dizendo, não faço. Expliquei para ela, falei com calma, com educação. Ah, mas se eu tirar? Eu falei, não adianta. Eu vou saber que está lá eternamente e que você só tirou para poder eu assinar a sua orelha. E aí ela, mas ficou tudo bem no final. É por aí. Eu acho esse engajamento, né? É isso que eu queria até mesmo colocar, mesmo dessa provocação, de como a gente vê hoje esse engajamento, se é que existe uma categoria de escritor, mas como é que a gente vê esse engajamento no meio de hoje, que assim, você pega Facebook, Instagram, às vezes é uma coisa muito de uma superficialidade, e no meio a gente percebe umas discussões bem fortes, e muita gente se esquivando, né? Isso aí eu estou colocando a minha visão, né? E muita gente se esquivando nessa coisa de que eu já ouvi muito isso. Esse livro eu estou escrevendo para ganhar um prêmio. Esse livro aqui parece que tem uma direção, né? E aí você vai ver quem são as figuras que estão sustentando esses prêmios, né? Esses tipos que eu já falei. É muito... É verdade. É muito louco. Eu fico muito, muito feliz. Primeiro que eu gosto muito de você e gosto muito dos seus escritos. Mas eu fico muito feliz de ter visto hoje você como finalista desse prêmio, sabe? Eu acho que vai fortalecer mais ainda esse debate, assim, sabe? Esse debate... É bom, é sinal de que eles estão olhando para esse tipo de livro. Para esse tipo Porque de esse livro... livro meu que passou, ele é todo assim. Ele fala exatamente disso. Ele tem um conto que é sobre Brumadinho lá, e é uma mulher que retorna para ver a terra onde o marido morreu. Então, ele todo sobre essas questões. E passou, né? Foi para uma final. Então, eu acho que eles estão atentos a esse tipo de... O olhar está virado um pouquinho para esse tipo de contos, né? Por isso que eu digo, o conto é mais fácil de você conquistar, porque você... Sei lá. Bom, eu escrevi conto, igual você falou, eu escrevi conto, mas eu não me sinto um contista, né? Eu escrevi um livro de contos, você até fez a apresentação, eu fico muito mais seguro na poesia. E muito bom o seu livro. Mas eu estou mais seguro na poesia. Eu acho que eu até já sou um poeta. Não sei se sou bom, mas até já sou. Agora, no conto... Agora, no conto é isso, a gente vê... E é legal transitar nessas coisas, mas para aprender. A gente tem que entender também as porradas que esses novos caminhos vão trazer para a gente, vão dar na gente, para a gente aprender, né? Porque eu acho vão. A gente vai apanhar muito ainda. É ótimo, bom. Cíntia. Cíntia, estamos já caminhando para o final. E eu vou fazer um pedido. Veja se me é possível atender esse pedido. Diga. 10 unhas rosa-choque e uma língua violácea. É possível? Quem está falando comigo? Jorge Amâncio. Jorge Amâncio. Eu estou procurando ele. Cadê tu? É que eu estou sem aparecer. Eu estou cá, ué. Onde? Você sumiu para mim. Aqui, achei. Eu leio. Você quer que eu leia? Isso. Eu leio, ele está aqui. Esse aí tocou foi o meu primeiro... se você quer saber, foi o meu primeiro poema de protesto contra uma situação. Ele foi sobre tema. Num determinado concurso, alguém me disse, escreva sobre... O seu tema é puta. Eu falei, tá. Se o problema é esse, vamos lá. E aí, eu fiquei muito feliz quando eu terminei. E eu vou ler para vocês agora. 10 unhas rosa-choque arranhando a parede muda do viaduto. Descascadas, desfolhadas pelo detergente de maçã,
que desinfeta de dia, na pia, a louça trincada, a panela encardida. 5 unhas rosa-choque, espremendo o sêmen fácil do freguês sem nome, apressadas, empurradas pela urgência de outros pés, que aguardam, em fila, a boca depravada, a bunda consentida. 10 unhas rosa-choque, alisando na cara a dor da valentia do cafetão insatisfeito, meladas, suadas, pelo ofício da mão constante, que enfia no peito fake 20 pratas de um mico-leão, 10 paus de um boquete chucro, 10 unhas rosa-choque e uma língua violácea, fedendo a saliva suja do sexo sem coffee break, corrompidas, protegidas pela gilete enferrujada que salta na veia de quem não paga, no pulso de quem já pagou. Isso aí eu... Fernando Freire, considerações finais. Obrigado mais uma vez, Cíntia. Opa. Por brilhantar a nossa live aqui. Foi um prazer te conhecer. E mais ainda poder estar recitando 2 poemas teus aqui. Valeu. Olha, muito obrigada, gente. Vocês todos, os que vieram como convidados, os amigos queridos, gente que eu conhecia mais de perto, gente que eu nunca tinha falado tão de perto assim. Não vou citar nomes que eu vou acabar esquecendo gente, mas eu queria agradecer você, Fernando Josafá, Jorge e Luciana, que hoje formaram o Quarteto dos Malamados, né? E dizer que foi uma surpresa. Eu pensei assim, não é uma leitura de poemas, então tá. Mas esse bate-papo tão bom, tão gostoso, assim, tão me deu uma oportunidade, tô leve aqui, tô leve. Foi muito bom, eu agradeço demais, todo mundo. Eu adorei, achei muito bonito, porque quando o Jorge Amâncio começou a live fazendo uma homenagem a um poeta muito importante, né, o Santiago Louco, né, em que um dos versos, sim, eu acho que finda com quando ainda não éramos, eu anotei, né, e isso ressoa o seu, um dia seremos tudo isso. Eu achei muito bonito também quando você disse assim, é porque eu anotei na minha bagunça, gente, eu sou muito bagunceira. Você anotando aqui, rabiscando, já me perdi. Você falou assim, eu tenho que aprender a olhar e ver. O seu psicólogo, foi isso? Tem que aprender? Não, na realidade, ele era psicólogo. Quem me falou essa frase era um amigo psicólogo só. Um amigo psicólogo. Isso te beliscou, te fisgou. Não basta olhar, tem que olhar e ver. Claro que aí eu vou a Riobaldo do meu coração, ao rosa. Mire e veja. Né? É muito mais do que mirar, é ver. Mire e veja é o que você disse, o que o seu amigo disse. É perfurar. É o perfurar que está o que está na camada visível. É pouco, muito pouco. E perfurar é um ato de coragem, de valentia política. Eu quero te agradecer. É isso. Obrigada. Gente, obrigada a vocês todos. Luciana, eu queria te contar só uma coisa rápida. Contador, eu quero tomar cerveja com você, Cíntia. Depois do fim do mundo, vamos. Sagrado. Eu via você falando da Eurídice, né? Aí meu Deus do céu, essa mulher vai falar na minha live hoje. Que nervoso. Muito obrigada que você me deixou super à vontade. Josafá. Cíntia, como eu tinha falado antes, para nós é sempre um prazer. E o mais interessante nisso tudo é te falar uma coisa muito, muito elementar. É te sentir que você é palpável e é inteligível. Muito obrigado. Ai, obrigada. Ótimo. Ai, que delícia. É.
Eu queria agradecer, Cíntia, muito, muito, muito. Primeiro pelo turbilhão de emoção que eu senti ao ler e acompanhar o seu trabalho, né? Vou dizer, com certeza me surpreendi, porque a gente conhece muito pouco, às vezes, as pessoas. Então, quando você entra na obra da pessoa, puxa, a surpresa para mim foi maravilhosa. Toda hora eu tinha uma surpresa. Hoje eu entendo porque quem lê o seu livro não dorme, né? Eu espero dormir, vou tomar um calor. Eu queria agradecer muito, parabenizá-la pelo seu trabalho em literatura, que eu acho que é uma das coisas maravilhosas. A gente vê que quando você se assume escritora, quando você sabe que isso é a parte da sua vida, isso é o fator mais importante, podemos colocar aspas até nesse mais importante, mas é o fator que te move, né, que te faz viver. Isso eu acho uma coisa muito importante. E agradecer muito pela sua doação, pela sua doação de conhecer outras esferas, de conhecer outros universos, né, de conhecer outras pessoas, né? E você, sem querer, você acaba fazendo um mapa psicológico, né, um mapa psicanalítico, que é mais interessante, de todos que estão aí, tanto nos seus poemas, gostei muito, muito, muito. E eu quero saber, eu quero adquirir teus livros, principalmente todos os dois romances, o poema, né? Me interessa muito. Beleza. Antes de eu queria que você deixasse até no chat como ter os teus livros, ok? Muito obrigado. O Radar fica hiper agradecido da sua presença. Eu acho que nós hoje aqui aprendemos muito e fiquei hiper feliz e emocionado como ainda estou, né? Muito obrigado. Agora, nós vamos encerrar aqui essa parte da gravação e vou abrir o microfone. Quem quiser conversar, falar qualquer coisa, as mais besteira possível. E podemos até rodar um sarau, se cada um quiser falar um poema, que a gente tem feito isso muito aí, ok?